Olá, eu sou a professora Daiane, professora da Rede do Estado de São Paulo de Tecnologia e Ciência, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a elaboração do projeto da unidade 3 do Alura para o sexto ano, que é essa unidade Tipos de Dados, criando jogo de perguntas com onomatopeias. Essa unidade faz parte do segundo bimestre e é o primeiro projeto do segundo bimestre que os alunos têm que enviar. O segundo projeto para os alunos do sexto ano. A gente for contando desde o primeiro bimestre. Então, tem a parte que eles fazem aqui no Alura e a gente tem o projeto. O projeto é realizado na plataforma do Scratch, então a gente precisa entrar com a nossa nome de usuário e senha. A gente vai fazer esse processo agora. E vamos criar do zero o projeto até a finalização. Então, a gente vai entrar aqui em Criar. A gente tem aqui essa bolsinha onde ficam os nossos projetos antigos. Como a gente vai iniciar um novo projeto, criar. A ideia desse projeto da unidade 3 é a criação de um jogo com onomatopeias. Então, a gente vai começar aqui indo em fantasia. Sempre tem que estar atento para a gente estar nesse item fantasia e não no cenário. Vamos apagar esse gatinho. A gente vai só passar o mouse aqui por cima, viu que já abre alguns itens? Por exemplo, escolher fantasia, pintar, surpresa e um carregar fantasia. A gente vai no pintar e já vamos selecionar aqui 3 pintar diferentes, porque a gente vai fazer 3 desenhos diferentes. Esse é o projeto sugerido lá na plataforma do Alura. Vocês são livres para poder alterar a ideia do projeto. A ideia é a gente brincar com onomatopeias e fazer um joguinho. Então, a primeira coisa que ele sugere é que a gente faça um objeto quebrando, para a gente utilizar a onomatopeia do crack, quando a gente quebra algo. Vamos desenhar aqui, por exemplo, a gente tem o pincel nessa parte para fazer os desenhos. Aqui a gente pode mudar a espessura do pincel, vamos deixar ele um pouquinho mais fino. Vamos desenhar um copo quebrando. A gente tem a base do copo. E aqui vamos fazer como se um copo tivesse quebrado, ok? E vamos fazer aqui a parte de baixo desse nosso copo. Sempre pensando aqui como que ele encaixaria. Então, a gente desenhou o nosso copo. A gente pode alterar essa cor aqui se a gente não quiser nesse tom. A gente pode vir aqui, ó, e alterar para um preto. E aí, a gente vai aqui no baldezinho, e aí ele altera, quando a gente clica, automaticamente. Vamos colocar uma corzinha dentro desse nosso copo? Uma cor interessante para a gente colocar, vamos colocar um azul um pouquinho mais vivo. Aqui. E aí a gente já tem o nosso copo ou o nosso objeto aqui quebrado. Parece um copo, uma garrafa. E o próximo objeto que a gente vai desenhar é uma nuvem. A nuvem, a gente tem 2 formas de desenhar. Vocês podem pegar aqui, ó, o pincel e ir fazendo ela de forma livre, como eu fiz aqui. E aí, vocês vêm aqui no baldezinho, escolhem uma cor um pouquinho mais clara e pinta a nuvem de vocês. Ou um outro jeito da gente fazer essa nuvem, vou até abrir outro espacinho aqui, é utilizando esse item aqui das bolinhas. Então, a gente vem aqui, faz uma bolinha. A gente vai vir nesse aqui, contornar e tirar essa borda, só apertar aqui nesse item. E olha que já sumiu a borda. A gente vai clicar de novo na bolinha e usar as teclas Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para colar. E a gente vai repetir esse processo várias vezes. E aí a gente vai organizando essas bolinhas, ó, para dar o formato de uma nuvem. Então, essas são as 2 formas que a gente tem para criar uma nuvem. De uma forma mais aberta, desenhando, ou uma nuvem montada aqui com as nossas estruturas de bolinhas, ok? Vocês escolhem. O próximo item que a gente precisa é um raio. Então, vamos pegar essa setinha aqui e vamos fazer como se fosse a estrutura de um raio. Um risco para cá, aí a gente para cá. É importante você ir parando e continuando. Para, solta e vai. E aí, a gente vai continuar aqui para contornar. Ó. Solta. Faz um risco. Mais um. E junta aqui. Ok? Temos o nosso raio.
A gente pode escolher uma cor aqui e pintar o nosso raio. Vamos colocar um amarelo. Tá vendo? Olha, já pinta automaticamente porque a gente uniu. A gente pode mudar o contorno também desse item, deixar ele amarelo, com ou sem contorno, vai depender da escolha de vocês. E se eu apertar aqui, ó, no selecionar na nossa flechinha, eu consigo mover, tanto aumentar como diminuir esse nosso raio, só puxando aqui nessas bolinhas. Então, a gente meio que já tem aqui essa nossa nuvem com raio. E eu vou apertar aqui um copiar para colocar nesse outro desenho nosso, o nosso raio. Ok? Então, a gente pode manter ele aqui também. E vocês escolhem qual nuvem vocês gostaram mais. Por facilidade, eu vou utilizar essa nossa nuvem aqui que tá com as bolinhas, ok? Então, vou apagar essa. Falta um desenho, que é uma pessoa chorando ou triste. Então, a gente vai aqui fazer esse desenho. A gente pode pegar aqui, ó, o nosso lapisinho, vamos escolher uma cor preta e vamos fazer o contorno de uma cabecinha. Vamos fazer a orelha, uma aqui, outra aqui. Vamos tentar agora desenhar o olhinho do nosso personagem, um olho meio triste. Afinal, o nosso personagemzinho aqui tá chorando, né? O nariz e uma boquinha. A gente faz uma bolinha. Vamos diminuir um pouquinho a espessura desse pincel pra gente fazer aqui, ó, a parte que seria da língua. Ok? Vamos aumentar de novo. E vamos desenhar um cabelo. Um cabelo no mesmo estilo que a gente pode pensar. Deixa eu apagar esse pontinho. Aquele estilo que a gente fez a nuvem. Lembram? A gente pode vir aqui, ó. Sempre segurando para isso aqui formar um único desenho. Ok? Temos um cabelo. E aí a gente pode escolher uma outra cor aqui para a gente fazer umas lágrimas. Uma cor legal para lágrima é o azul, né? Já pensa em água, em alguém chorando. Então, vamos escolher aqui um tom azul pra gente fazer aqui uma lagrimazinha. Uma bolinha aqui de lágrima, uma outra lágrima aqui. E vamos colocar mais lágrimas, que essa pessoa tá chorando bastante. Isso daqui ficou estranha, a gente apaga. E faz outras lágrimazinhas aqui. Como se fossem as lágrimazinhas da pessoa chorando. Ok? Tá aparecendo alguém chorando, né? Então, agora a gente vai pintar a boquinha da pessoa. A gente seleciona a cor e vai no balde. E, ó, quando eu clico só na área, ela já vai dando cor. Vamos escolher uma corzinha pra pele dessa pessoa. Vamos ver aqui uma cor legal que a gente queira usar aqui. Pensando em um cinza. Um pouquinho mais escuro. Uma cor interessante. Vamos escolher uma cor bem diferente para o cabelo. Uma ideia de cor para o cabelo que é sugerido lá na nossa Alura é o roxo. E eu achei que ficou muito bacana o cabelo roxo no nosso personagem. Escolhi esse roxo aqui mais escuro. Gostei da nossa homenzinho chorando. E essa é a primeira parte, fazer os desenhos. A segunda parte é a gente programar esses desenhos para que eles se movimentem. Então, a gente vai vir aqui em código. E a gente vai começar colocando os nossos códigos. A gente quer que esse personagem, que essas fantasias vão passando de forma aleatória. A gente vai vir aqui em eventos e pegar o quando a bandeira verde for clicada, que é quando a gente apertar aqui, a gente quer que essas fantasias mude. Então, a gente vai aqui em aparência e vamos pegar esse daqui, ó, mude para fantasia. Colocar ele aqui, mas aqui tá, mude para uma fantasia, 1, 2, ele troca, ó, se a gente olhar aqui, mas sempre para aquela mesma fantasia, ó, não fica trocando o tempo inteiro, então a gente precisa aqui de um operador, que a gente tem nesses blocos aqui de operadores, para que essas fantasias sejam trocadas de forma aleatória. Vamos pegar esse aqui, ó, entre 1 e 10. Quantas fantasias nós temos? 3. Então, aqui vai ficar de 1 a 3. Vamos ver agora o que acontece? Quando eu clico na bandeira verde, não aconteceu nada, ou trocou para a mesma, porque está de forma aleatória. Trocou. Às vezes se repete porque é um número aleatório. O nosso personagem
está configurado. Essa é a primeira etapa do projeto. Agora a gente vai programar a parte do que a gente joga de fato no joguinho. Então, vamos colocar os nomes para a gente selecionar. A gente vai vir aqui em fantasia, selecionar um ator. E aí a gente pode escolher um ator aleatório, vir aqui para a parte de fantasia, viu que já não tem os mesmos atores? A gente pegou um novo. Vamos vir aqui nessa parte e de novo no pintar. Esse primeiro, que era só um exemplo, a gente apaga. E vamos trabalhar nesse pintar aqui. Vamos usar esse item aqui do retângulo para a gente fazer o quadradinho onde vai ficar o nome. Vocês viram que ele vai aparecendo aqui onde vai ficar? A gente pode simplesmente vir aqui, ó, e organizar ele onde a gente achar melhor no nosso desenho. A gente pode aumentar o tamanho, diminuir, ver o que fica mais interessante. A mesma coisa a gente pode fazer ali nas nossas fantasias. Deixa eu tirar essa seleção daqui. Só um momento. Apagar o nosso retângulo. Por exemplo, aqui a gente pode selecionar tudo e deixar o nosso copo um pouco maior. Ó, como já fica lá diferente, né? Ajustar ele num lugar interessante do nossa tela. Aqui é a forma como ele vai aparecer. Vamos voltar aqui no nosso retângulo, descer um pouquinho mais, colocar ele mais ou menos aqui. A cor, eu quero colocar um contorno, nesse caso preto, e um contorno um pouquinho mais grosso. Vou colocar um 3, dá pra gente ver bem. Vamos escolher uma cor aqui diferente, o preto, pra gente poder o quê? Escrever. Vamos clicar aqui nessa letrinha T, que é pra escrever. Qual que é o nome que a gente dá da onomatopeia para esse copo quebrando? Crack, né? Então, a gente vai escrever crack, ok? Aqui a gente consegue, ó, clicando fora, vai aparecer essa parte, a gente consegue mexer, deixar a letrinha aqui maior, menor, colocar bem no meio. Tá escrito a nossa primeira figura. Eu acho que esse tom de roxo tá muito escuro, então eu vou vir aqui no baldezinho e alterar rapidamente para um roxinho um pouquinho. Pronto, ó, que dá para enxergar melhor a palavra, ok? Vou voltar no texto só para me colocar aqui bem no meio e tá pronta essa etapa. Agora a gente vai programar para que essa parte, quando a gente clicar aqui, ele diga que a gente acertou ou errou se tiver outra imagem. Então a gente vai em códigos e essa é a parte um pouquinho mais longa do nosso projeto. Aqui, ao invés da gente vir em eventos e pegar quando a bandeira verde for clicada, a gente vai procurar um item que fala quando este ator for clicado. Porque a ideia é que quando eu apertar aqui, a gente tenha o jogo funcionando, dizendo se acertou ou errou. A gente também tem aqui nessa parte de controle um bloquinho que dá a ideia de se a gente acertou ou errou, se fez uma coisa ou outra. A gente tem esse C, então, se acertar, a ideia é que venha uma mensagem, se não, que venha outra. E um bloco que tem essas ideias é esse outro embaixo, que tem o se não. Mas o que é esse C? A ideia aqui é que se essa imagem for igual a essa, aqui o sinalzinho de igualdade, diga uma palavrinha pra gente, que a gente pode pegar aqui em aparências, que é, por exemplo, esse bloco aqui, diga olá por 2 segundos. E no lugar do olá, a gente pode colocar o quê? Diga acertou. Né? Podemos até pôr. Se não, a gente pode colocar um outro diga aqui e no lugar do olá colocar errou, tente novamente, algo do tipo, tá? Essa é a ideia. E falta essa programação, que é quando a gente apertar aqui, ele vai dizer exatamente isso, ó. Porque até agora, diferente da figura que a gente muda, ele só manda a gente tentar novamente. Para isso, a gente vai vir aqui, ó, em operadores, e escolher um que é de igualdade. Nesse de igualdade, a gente vai utilizar essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Tem o sinalzinho de igual. Então, a gente vai pôr um item igual a esse, igual ao próximo, que é o que a gente vai utilizar nesse momento. Aqui, o que eu quero que seja igual? A fantasia 1 com a próxima fantasia. Então, a gente vai procurar aqui, em aparências, por exemplo, um bloquinho que a gente tem, fantasia nome.
que não vai estar em aparências. Não lembro agora, gente. Eu acho que talvez esteja em sensores, que é sobre fantasia. Sensores, movimento, que vai falar sobre fantasia nome. É em aparência, gente. Próximo cenário. Vamos descer um pouquinho mais. Aqui, ó. Fantasia número. Em aparência mesmo. Esse fantasia número eu posso trocar por nome. Que significa, se o nome da fantasia for igual a um outro itemzinho que a gente vai pôr também relativo ao nome da fantasia, ele vai fazer esse comando. Esse outro item a gente vai encontrar aqui nos nossos sensores, que é referente ao nome da fantasia e ao autor, que é esse aqui, ó, número do cenário e palco. Ele a gente vai fazer algumas alterações. A gente vai colocar aqui, em vez do palco, ator 1. Tá vendo que apareceu posição? A gente quer que seja pelo nome da fantasia. Toma cuidado para vocês não clicarem em número da fantasia. Eu fiz isso e fiquei um bom tempo para descobrir o que tinha dado errado. É nome da fantasia, ator 1. Colocamos aqui. Vamos ver se agora foi? Esse é o código base que a gente vai utilizar. Então, é para a gente clicar aqui, trocar a imagem. Tente novamente, correto. Aqui é para dizer acertou. Então, já está basicamente o quê? Funcionando. Tente novamente, deu certo. Para a gente ter certeza, porque agora a gente quer fazer isso com os outros itens, colocar os outros nomezinhos. A gente vai vir nessa partezinha aqui, ó, e renomear esse ator. Qual que é o nome desse ator? O nome da imagem dele. Esse é o Crack. E aí a gente vai ir aqui, ó, em fantasia 1 e também colocar como o nosso Crack. Ok? E agora, vamos testar mais uma vez. Tente novamente. Por que a gente alterou esses nomes se já estavam indo? E tente novamente. Algo deu errado, né? Então, a gente vai vir aqui no ator e ver aqui, tá como ator 1, fantasia 1. Esse fantasia 1 a gente vai alterar para Crack também. Vamos ver se agora vai. Acertou. Tente novamente. Acertou. Tente novamente. Aparentemente, ó, deu certo. Para facilitar, a gente vai vir aqui no nosso crackzinho, apertar com o botão direito, duplicar. Por que a gente duplicou? Porque a gente já tem os códigos prontos, agora é só a gente alterar os nomes aqui. A professora, ele ficou aqui em cima. Não faz mal, a gente vem aqui, ó, desce, coloca no cantinho. E vamos aqui colocar referente ao nosso segundo desenho. Qual que era o nosso segundo desenho? O nosso raiozinho, né? Então, a gente volta aqui no nosso crackzinho e vamos colocar. Qual é a onomatopeia para esse raio? Qual é o barulho que ele faz? Cabrum. Viu que ficou maior o nome? A gente clica do lado de fora, vai aparecer essa parte, a gente seleciona e organiza aqui. Vamos alterar essa corzinha do cabum pra gente colocar cores diferentes aqui, né? Ficar mais interessante. Os tonzinhos um pouquinho mais claro. Ok, o nosso cabum. Aqui, a gente tinha posto o nome da fantasia. Vamos alterar, porque aqui agora é o cabrum. Ok? Não precisa escrever igual, que ele vai reconhecer as letras, tá? Só precisa estar o mesmo nome. Não precisa ser tudo maiúsculo ou minúsculo. A mesma coisa aqui, ó, no ator. A gente vai pôr o cabrum. E a gente vai aqui nesse ator 1, vai lá na nossa fantasia, que tá a fantasia 4, e vamos colocar o cabrum. Vamos ver se agora deu certo? Acertou. Tente novamente. Ou seja, a gente não precisa vir aqui, ó, colocar todos os códigos aqui, porque ele já copiou quando a gente duplicou esse personagem. E isso vai acontecer, ó, a gente inverter aqui, ó. Tente novamente, tente novamente. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa. Duplica. Vamos voltar aqui em fantasia. Colocar aqui, arrastar no lugarzinho certo.
pra ficar interessante. E aqui a gente tem alguém chorando. Vamos mudar essa letra para um preto. Texto para escrever. Alguém chorando, como que a gente chama? Vamos colocar um boá. Opa. Um bem boá. Chorando bastante. Clica do lado de fora, centraliza. Se precisar aumentar a letra, é só puxar aqui. E a mesma coisa, gente. Altera a corzinha pra gente ter cores diferentes. Vai no baldinho primeiro, né? E a gente vai aqui em tons. Vamos pôr esse boá de verdinho. Ficou bem interessante. E a gente precisa, ó, se eu apertar aqui em boá, tente novamente. Porque a gente não alterou os nomes aqui ainda. Não pode esquecer. Então aqui vamos colocar boá. E aqui também ator boá. E agora foi? Não, porque a gente não alterou o nome aqui da fantasia para boá. Quando a gente faz essa última alteração dos nomes, ó, agora foi. Agora o nosso joguinho está basicamente pronto. Eu vou só selecionar um pouquinho aqui para a gente aumentar esse personagem. Trazer ele aqui mais pro ladinho, para ficar interessante. Ok? Fazer esses últimos ajustes no jogo. Essa nuvem eu também vou aumentar um pouquinho. Ela tá bem pequenininha. Vou trazer ela mais pro meio. E aí, é interessante também a gente colocar aqui em cenário um fundo pro nosso jogo. Um fundo interessante, gente, é esse aqui, ó. Blue Sky 2. Tá vendo que ele é um fundo liso? Aí a gente apertou nele e não apareceu aqui, apareceu só ali, né? Então a gente vai aqui em cenário para que ele apareça nessa tela de edição. Vamos apagar esse primeiro que tá em branco. E esse cenário aqui, ó, eu consigo alterar a cor. Então dá para ele ficar, ó, num tom de verde, roxo, azul. Eu vou colocar uma corzinha no meu. Deixa eu ver aqui uma coisa interessante. Um laranja. Vamos ver como fica a laranja. Gostei. Bem chamativo, deu um bom destaque. Vamos deixar a laranja. A gente ainda consegue fazer uma outra coisa interessante, ó. Isso aqui é um extra. Se a gente for aqui nos nossos personagens, entrou nessa aba de fantasias, né? Que a gente tem aqui dos personagens. A gente vir aqui em código e for aqui nessa parte de aparência, a gente tem um diga. A gente pode colocar esse diga aqui entre quando for clicado em modo de fantasia, um textinho falando sobre o nosso jogo, que é o joguinho de onomatopeia. Por exemplo, encontre a onomatopeia. Ok? Ou encontre as onomatopeias, né? Porque são mais de uma. E aí, o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ó, acertou. Vamos pôr aqui o nosso joguinho para funcionar. Tela grande pra gente ver. Quando eu aperto iniciar, encontre as onomatopeias. Essa daqui, que acertamos. A gente aperta aqui para continuar o nosso jogo. Vamos encontrar essa. Cabru. Ih, não é. Vamos tentar de novo. Boa, acertou. Vamos aqui gerar mais um novo. De novo esse. Vamos testar um outro para ver se está funcionando. Erramos. Gerar mais uma imagem. Continua a mesma. Acertamos. E agora, Cabru. Se eu apertar aqui, tente novamente. Ok, essa é a ideia do nosso joguinho da unidade 3 do Alura. E aí, vamos sair aqui. A gente vai salvar agora, se estiver aparecendo aqui. Se não, arquivo, salve agora. Ambos funcionam, tá? Salvou o nosso joguinho. A gente vai aqui na nossa pastinha, como a gente fez no primeiro projeto. Onde a gente vai abrir todos os projetos nossos. A internet não tá um pouquinho lenta. Mas enquanto ele vai abrindo, a gente vai conversando um pouquinho. Vocês podem alterar essas onomatopeias, escolherem diferentes, que nem aquela pô, pensar em várias outras. A ideia é que seja um jogo que tenha onomatopeia, no mínimo 3,
e que a gente tenha esses movimentos. Em vez de ver interior para planejar, a gente vai clicar em cima do nosso projeto. A gente vai aqui, quando ele abrir, em compartilhar projeto, nessa parte. Compartilhou, aparece aqui, ó, copiar link, copiamos, copiar link, ficou azulzinho, copiou. Vamos lá no Alura, na aula 9, compartilhando o nosso projeto. Aqui já estava o meu projeto anterior. A gente apaga esse link, Ctrl V, desce um pouquinho, reenviar link. Link reenviado. Próxima atividade. E a gente vai indo aqui, próxima atividade, até a gente finalizar o curso. E aí aparece a mensagem de conclusão desse curso nosso, que é a unidade Tipos de Dados Criando Jogos com Onomatopeias. Ok? Boa sorte para vocês nesse projeto. Façam as alterações que vocês acharem interessante.